Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos para continuar a nossa série de estudos. Vamos estudar a Bíblia numa sequência bíblica e cronológica, claro, como já venho falado. Ontem, no nosso último encontro, melhor dizendo, falamos sobre o livro de Gênesis e agora continuamos, lembrando de que o livro de Gênesis termina com a morte de José, a família se estabelece na região de Gósen, aonde está o Egito, e ali, desse período, passa-se o período de mais de 300 anos, 3 séculos, se passam até o capítulo 1 do livro do Êxodo. Encontramos ali, então, a narrativa que hoje nós vamos refletir, vamos estudar. Então, é importante você ter isso em mente. Nós já passamos aquele período do livro do Gênesis. Estamos agora 300, 400 anos antes, depois da morte de José, em torno do ano 1440, 1500 e 1440. Não dá para datar, infelizmente, não dá para datar com precisão, por exemplo, como alguns fazem, alguns meses de diferença, não. Infelizmente, nós não temos registros arqueológicos muito específicos, é sempre com uma margem, às vezes, de 100 anos para lá, 100 anos para cá. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num período onde aquela família de mais de 70 pessoas, família de Jacó, ou Israel, que veio de Canaã para o Egito, agora é uma família que se multiplicou em muito. Há muita discussão sobre quantas pessoas realmente saíram do Egito, se tornaram aquela população. Alguns se atêm a 10, 20 mil pessoas, outros a 2 milhões e meio de pessoas, de 2 a 2 milhões e meio de pessoas que já tinham crescido a quantidade de descendentes de Jacó no Egito. De qualquer maneira, nós estamos agora entrando no livro do Êxodo. Este é o segundo livro do Pentateuco ou da Torá. Estes são os nomes e estes são os nomes, é o título oficial do livro do Êxodo. Né? E nós vamos estar trabalhando sobre isso: nome, autor, data da escrita, quando aconteceu e a sua estrutura. Pensando no nome, o nome grego para Êxodo é saída. Ok? Em hebraico, me perdoe se eu errar a pronúncia, Velesemot, que estes são os nomes, porque são as primeiras palavras que estão no início do livro do Êxodo, assim como outros livros do Antigo Testamento. Como disse, o segundo livro do Pentateuco ou da Torá. Autor, já falamos bem no livro de Gênesis, é Moisés, e que nesse momento ele está escrevendo não somente o livro de Êxodo, mas todo o Pentateuco. O momento da escrita, como já mencionei, em torno do período do ano de 1500 a 1445. Lembrando que a contagem cronológica é de trás para frente, vai do número maior para o número menor até chegar no nascimento de Jesus. Ok? Quando foi que aconteceu o Êxodo? Essa é uma discussão arqueológica que, como mencionei, em torno de 1526 até o início de 1445, quando começa a caminhada do Êxodo até o Sinai, na sua primeira jornada. O povo não saiu direto para Canaã, eles foram primeiro para a região do Sinai, onde Deus revelou os seus mandamentos e instruções para o povo de Israel. Era um momento muito importante de depuração e preparação. Lembrem-se que, quando nós lemos o texto do Êxodo, nos seus primeiros capítulos, nós encontramos a história específica de Moisés. E eu até me lembro que no último encontro eu mencionei o nome de Moisés como um nome egípcio, mas também ele, aí depois fazendo uma pesquisa, eu descobri que também é um nome hebraico, não é? É uma transliteração do egípcio, então Moses, Moshe e por aí vai. Existe uma grande discussão nesse sentido, mas a Bíblia afirma que Moisés é um nome hebreu. Vamos lá. Então,
Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 7, deixei as referências, versos 22 e 23, nós vemos aquele tempo em que Moisés viveu no Egito como príncipe, depois viveu na região de Midian como um pastor de ovelhas e ali casou-se, conheceu seu sogro e sua futura então esposa Zípora, e também no livro de Deuteronômio nós vemos a narrativa da morte dele, dizendo que ele morreu com 120 anos. O texto então afirma que Moisés, quando começou a liderar o povo na travessia para Canaã, ele tinha 80 anos de idade. Okay? Então, vamos pensar um pouquinho agora na estrutura do livro do Êxodo. O livro do Êxodo eu dividi em alguns blocos para que você possa compreender. Primeiro, Moisés e os eventos no Egito. Lembre-se aí que eu coloquei 400 anos, porque existe uma grande discussão sobre esse período. De qualquer maneira, arredondei para que você possa ter essa compreensão. Hebreus, 75 pessoas que se multiplicaram para 2 milhões e meio de pessoas. O novo faraó não conhecia José, claro, 300, 400 anos depois, o faraó da sua época já havia morrido e sido enterrado. No capítulo 1, nós encontramos então este novo faraó e seus líderes com medo do povo hebreu, justamente porque eles se multiplicaram muito. E o faraó determinou a morte dos recém-nascidos, dos meninos, né, para que não causassem mais problemas para eles. E nessa situação, Moisés, por ser um garoto formoso, foi colocado, por amor, na verdade, de sua mãe e família, foi colocado dentro de um cesto de vime. E às vezes a gente lembra essa situação e fica pensando, poxa vida, colocar um bebê num cesto de vime, num rio cheio de crocodilo, é meio complicado. Né? Às vezes a gente assiste aqueles filmes falando sobre isso e mostra o Moisés deitadinho lá, todo acolchoadinho, totalmente destampado, né? Como se ele não fosse se mexer, não fosse embarcar. Então é um risco. Então, possivelmente, o cesto de vimes, quando feito, ele estava fechado. E claro que quando encostou à margem, ouviram o choro do bebê. Tá? Moisés então é colocado no cesto, a filha do faraó recolhe e o cria como filha. Moisés, adulto, aí estamos agora com seus 40 anos de idade, conforme o texto de Atos que mencionei, mata um egípcio porque este egípcio estava agredindo o hebreu, né? Estava machucando ele porque não estava fazendo o que ele queria. Para proteger este hebreu, Moisés acaba matando aquele hebreu. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que Moisés tinha o hábito de ir visitar seus conterrâneos. No outro dia ele voltou e viu dois judeus brigando e foi lá para apartar a briga. Oh, deixa disso. E aí um deles disse, você agora quer ser nosso juiz ou vai me matar como você fez com aquele egípcio? Por causa disso, Moisés foge, porque sabe que já sabiam que ele tinha feito aquilo. E se, como ele matou um egípcio, sendo hebreu, mesmo morando no palácio, ele não teria muitos favores, não. Tá? Pois bem, Moisés foge e vai para Midian, e isso nós encontramos no capítulo 3 e 4. Midian é uma região meio desértica, fora da região do Egito, e ali Moisés, quando chega, vê que as filhas de Jetro, que seria seu futuro sogro, estavam tendo problemas quando abasteciam os animais na fonte. Alguns homens estavam impedindo elas de poderem dar a bebida aos animais. Moisés resgata e ali começa um relacionamento, né, com Zípora, e como forma de gratidão, o pai permite que ele se case com sua filha. Ele ali então permanece tornando-se pastor de ovelhas, ok? Nesse período que ele está ali, o texto bíblico fala que ele passou 40 anos, então nesse período, que foi um período de desintoxicação dos costumes egípcios, um período em que possivelmente ele estava reavaliando suas posições, suas posturas, Deus se revela a Moisés através de uma sarça. E se você está observando, tem uma imagem logo abaixo aqui
na projeção, que é um modelo de sarça. Lembro-me vários textos falando sobre a sarça e uma delas falando desta planta que pegava fogo, mas não se destruía, não se consumia. Neste momento, Deus chama Moisés, né, para que ele volte para libertar o seu povo no Egito, e depois de muita relutância, Moisés acaba indo. Bem, do capítulo 5 até o capítulo 14 do livro de Êxodo, nós vamos ver então os eventos perante o faraó, ok? Moisés com seu irmão Arão, então, Deus havia dito a Moisés, porque lá na sarça, se lembra, Moisés estava falando assim, Senhor, eu não sou bom, eu tenho dificuldade de falar. Eu acho que Deus, depois de perder a paciência, então a bronca de Moisés falou, teu irmão vai te ajudar. E Arão se tornou o porta-voz de Moisés. Deus falava a Moisés as instruções e Arão repetia para o faraó. E aí Moisés chega ao faraó e fala das pragas que vão acontecer se ele não libertar o povo. É claro que Moisés vem, pede, diz, olha, liberta meu povo, o povo de Deus, que Deus me mandou aqui, e o faraó endureceu o coração. Cada vez que endurecia, vinha outra praga, pior ainda, e durante o período que não se sabe o tempo que aconteceu, mas durante 10 pragas o povo egípcio sofreu, principalmente na última. Ali no capítulo 12, nós vamos no livro de Gênesis, nós vamos encontrar então a celebração da Páscoa, que nada mais é a celebração da libertação do povo. Essa palavra Páscoa significa no hebraico saltar, né? Você dá um salto de mudança, um salto para outro lugar. Pois bem, na celebração da Páscoa, Deus estabeleceu algumas coisas importantes. A primeira, cordeiro. Cada família deveria ter um cordeiro macho, novo, ou cabrito, para ser consumido naquela noite. Seria assado, não poderia sobrar nada, todos deveriam comê-lo rapidamente, porque iriam sair. Esta é a celebração. Além do cordeiro, deveriam comer também pães sem fermento. Não dava tempo para colocar fermento, esperar o fermento fazer o bolo crescer, principalmente porque o fermento tinha uma representação de pecado. E também ervas amargas. As ervas amargas eram justamente para o povo se lembrar do tempo ruim que eles viveram e que a partir de agora eles seriam libertados. Mas durante essa celebração iria acontecer algo trágico. A morte iria passar, o anjo da morte iria passar e tirar a vida de todo o primogênito, quer do animal, quer da família. Para proteger esta família, Deus então determina que o povo pegue o sangue deste animal e asperja ou passe no batente da porta da sua casa. O anjo, ao passar por ali, ao ver aquele sangue ali manchando o beiral, o batente, né, o anjo não entrará naquela casa. Como só os judeus fizeram isso, ou melhor, os hebreus, as famílias hebreias, o anjo atacou as casas dos egípcios, tirando a vida de todos os primogênitos, quer dentro de casa, quer dos animais. Uma curiosidade que eu aprendi hoje, que eu achei muito interessante, curiosidade não, uma informação arqueológica. Os judeus passaram 300, 400 anos, corrigindo a frase, os hebreus, descendentes de José, descendentes de Jacó, passaram 300, 400 anos com os egípcios. O povo judeu, nossa, é difícil perder um hábito, né? O povo hebreu, os descendentes na época de José, na época de Jacó, moravam em tendas, então eles não tinham batentes. Não existia esse beiral, não era um hábito, eles não tinham essa cultura. Mas passado 400 anos, o que acontece? As pessoas se aculturam. Agora, os hebreus não moravam mais em tendas, eles moravam em casa. E dentro da cultura egípcia, era morar em casa. As casas eram feitas de pedras, não eram pedras não, de tijolos, né? Não eram feitos de tendas. Aí o que acontece?
com este hábito vem também as crendices que os hebreus adquiriram naquele momento. Um deles era o seguinte: na casa dos egípcios, assim como na casa dos hebreus, eles escreviam o nome das pessoas que moravam naquela casa, no beiral da porta. Por que razão? Porque os egípcios acreditavam o seguinte, que o nome precisava ser preservado para que, preservado em algum lugar, para que quando morresse ele tivesse vida eterna. Então, se por exemplo uma pessoa tivesse o seu nome raspado ou apagado, estava apagando ele da eternidade. Olha um hábito idólatra que foi sendo colocado ao longo dos anos. Por esta razão, o sangue, além de proteger, ele apagava uma idolatria. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue foi derramado no batente, o anjo passou, não viu, ou melhor, viu o sangue, ele passa direto. Por quê? Porque um cordeiro, um animal, morreu para que aquela família, para que aquele lar tivesse vida. Não o nome da pessoa, mas o sangue. Aí está uma curiosidade importante, até arqueológica, que descobri hoje, muito interessante para podermos refletir, ok? E aí a celebração da Páscoa. O povo celebra, acontece infelizmente essa tragédia para os desobedientes e o faraó libera o povo de Israel para ir. Porém, o povo de Israel, depois de um tempo já a caminho, vê que o faraó vem atrás com o exército para tirar-lhes a vida. E aí acontece mais uma proteção de Deus sobre o povo, em que o povo vê o mar vermelho, um trecho do mar vermelho se abrindo para que eles pudessem passar. O exército egípcio tenta passar e a narrativa do livro de Êxodo conta que se fechou o mar sobre eles, tirando-lhes a vida. Então, esse primeiro momento, o povo agora caminha. A partir do capítulo 15, há uma celebração, uma festa, e Deus diz a eles: agora vocês vão em direção ao Sinai. Não é o caminho comum que existia na época. O trajeto para ir a Canaã era muito mais rápido, mas Deus queria preparar o povo. Queria ensinar o povo e precisava de um tempo com ele. Pois bem, aí começa a caminhada até o Sinai, como você vê aí na imagem, do capítulo 15 ao capítulo 18 do livro de Êxodo. Ali, Deus manda o maná, porque o povo estava sentindo fome, não tinha pão, manda carne, porque eles estavam com saudade de carne, e permite que da rocha saia água. Deus traz a provisão. Mas também existem as lutas. Amaleque, um líder tribal daquela região, atacou o povo e o Senhor mais uma vez os protegeu. E por fim, como o povo era muito grande, era muita gente, e que Moisés estava se sobrecarregando, o sogro veio trazer a família e deu um conselho ao seu genro Moisés: olha, você é um líder? Que bom. Escolha pessoas com você para te ajudar, que eles vão ouvir os problemas menores e você só vai resolver os maiores. E aí Moisés acata esse conselho. Essa caminhada de preparação, veja, Deus na caminhada nossa também nos dá o pão, nos dá a energia, pensa em carne como proteína, como ferro, força nos dá água, mata-nos a sede, mas também diz que mesmo tendo todas essas bênçãos, nós enfrentaremos lutas e precisamos estar o tempo todo atentos aos conselhos que Deus nos dá. Veja aí, eu passei esse mapa para você ver o caminho. Esse caminho aqui é o caminho que o povo de Israel fez até o Monte Sinai, né? Porém, existiam mais outros dois caminhos que você pode ver. E esse caminho aqui, ó, é o caminho comercial.
mais curto que você poderia fazer sem dificuldade nenhuma, tá? Sem dificuldade alguma. Esse aqui era um outro caminho em que alguns sugerem que Moisés fez tudo mais, mas não passa pelo Egito. Então, de qualquer maneira, pela narrativa bíblica, o que dá-se a entender é que o povo de Israel veio por aqui, né, beirando o mar, chegando até a região do Sinai e depois continua. Esse trecho ainda nós não vamos falar lá para frente em Deuteronômio, mas aqui no livro do Êxodo nós vamos trabalhar nesse percurso inicial, ok? Então vamos lá. Perante o Monte Sinai ainda, nós estamos ainda parados. O que aconteceu? O povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, vem descendo a margem até o capítulo 18. Quando chega no capítulo 19, eles estão parados em frente ao Monte Sinai. E ali Moisés sobe e desce a primeira vez. Eu descobri hoje, fazendo uma reflexão mais apurada, eu achava que os 10 mandamentos tinham sido entregues a Deus na primeira vez que Moisés subiu ao monte, mas o texto bíblico não diz isso. Olha o que o texto bíblico mostra. Primeiro, Moisés sobe ao monte, capítulo 19, de 3 a 8, e Deus estabelece os compromissos que o povo tem que ter com ele. Moisés desce e o povo diz: nós vamos obedecer. Aí Moisés sobe a segunda vez, no capítulo 19, de 8 a 14, e Deus instrui o povo. Ok, já que eles falaram que vão me obedecer, então agora você vai ao povo, fala para eles se purificarem, se prepararem, porque nós vamos nos encontrar. Moisés desceu, segunda vez, e depois que deu toda a instrução, olha, se arrumem, daqui a 3 dias nós vamos nos encontrar com Deus, se purifiquem, Moisés sobe a terceira vez. E o povo fica atrás, no limite, dizendo, Moisés, você vai e a gente fica, porque nós estamos vendo aqui tudo isso que você está experimentando, vá na nossa frente. Moisés foi. Aí acontece um fato. Enquanto Moisés estava na terceira vez falando com Deus, Deus declara os 10 mandamentos ao povo. O texto do capítulo 20, 18 a 20, não diz que Deus falou a Moisés e Moisés foi lá. O texto dá a entender de que naquele momento Deus falou de maneira muito clara, tanto para Moisés quanto para o povo. O povo ouvia, tanto que eles ficaram com medo, muito medo, e pediram, olha, vai você, Moisés, você vai ser nosso representante. Nós estamos vendo os trovões, a nuvem e tudo mais, e aqui nós ouvimos. Então o povo sabia quais eram os 10 mandamentos que estão ali no capítulo 20. Ok? Ainda aqui não é a tábua da lei, ainda não foi escrito, é mais para frente. Moisés desce, na quarta vez ele havia subido e desceu, e aí nós vemos o quê? De Moisés orientando o povo sobre as instruções que Deus havia dado a Moisés. Veja, num primeiro momento, compromisso comigo. Moisés desceu, olha, Deus quer compromisso, nós vamos nos comprometer. Aí Deus chama Moisés, não vem cá. Aí Deus fala a Moisés, Moisés, agora você vai instruir o povo o seguinte, se purifique e se prepare, porque agora vai ser o nosso encontro. Moisés desceu e orientou o povo, se prepararam. Deus chama, Moisés, vem cá. Moisés subiu. O povo ficou no limite, enquanto Moisés estava ali conversando com Deus. Moisés, nesse momento, desce e Deus fala a todos. O povo reage à voz de Deus. E aí, Deus chama pela quarta vez Moisés, sobe aqui e venha conversar comigo. Moisés, então, agora, e o povo sabendo que Moisés estava ali com o Senhor. Deus orienta Moisés e fala sobre aliança, fala suas leis, fala que celebrações devemos ter, quais são as instruções, a forma de se vestir e por aí vai. Esta é a quarta vez.
Mas acontece uma quinta vez, que nós encontramos em Êxodo, capítulo 24, 9 a 11, em que Deus chama Moisés, Arão, Nadab e 70 anciãos. E eles, na presença do Senhor, até comem, celebram, fazem uma grande celebração ali, reconhecendo a grandeza do Deus perante ele. Aqui, logo abaixo da minha imagem, tem aqui um monte, uma foto do Monte Sinai, onde a região do Monte Sinai, aonde o povo de Deus esteve. Pois bem, aqui mais uma vez Moisés sobe ao monte. Ao subir ao monte, ele leva desta vez o seu ajudante Josué. Deixa Arão e Ur na liderança do povo lá no acampamento. Moisés no monte, então, lá no monte, ele chegou no topo, Deus desceu com uma nuvem, Moisés entra na nuvem. Só que Moisés fica esperando 6 dias lá dentro. Às vezes eu fico perguntando, você teria essa paciência? Moisés entrou na nuvem e ficou esperando 6 dias. No 7º dia foi quando Deus foi falar com ele. Isso nos ensina muitas coisas sobre a nossa postura perante Deus. Deus tem o seu tempo, não é o nosso tempo, é o tempo dele. Pois bem, Moisés, no 7º dia, começa a ouvir as instruções de Deus e Deus fala com Moisés durante 40 dias e 40 noites. Ali em cima no topo, lá Moisés estava, Josué estava do lado de fora aguardando, porque Josué era seu ajudante, e ali Deus instrui Moisés a como montar o santuário, que na verdade é o tabernáculo, quais devem ser os utensílios dentro do templo, de que forma sacrificar, os sacerdotes, qual a roupa que tem que usar e por aí vai. Neste momento é que Deus dá a Moisés as 2 tábuas do testemunho escritas no próprio dedo de Deus. Você encontra isso no capítulo 31, verso 18. Olha aí. Então, aqui, neste momento, você vai encontrar Deus dizendo, dando a Moisés as tábuas da lei. Só que, neste exato momento, passado um tempo, não se sabe quanto tempo, se é o final de 40 dias ou não, o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, estava pecando, estava cometendo uma idolatria. Capítulo 32, de 1 a 30. Eles fazem um bezerro de ouro porque ficaram entediados. Moisés está demorando. A gente não sabe quando é que ele volta. A gente tem que se ocupar, tem que fazer alguma coisa. É nessas horas que que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de afastamento social, que os entediados cometem a idolatria. Quando dão valor àquilo que Deus nunca disse para dar valor. Nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes o tempo que Deus nos permite estar sem respostas é o tempo em que mais a gente tem que procurá-lo para depender do seu querer. Pois bem, o povo judeu comete aí esse pecado, faz um bezerro feito de ouro, pega os atavios, os pingentes, os adornos que eles tinham, derretem, fazem com ouro e fazem o bezerro. O Senhor, enquanto está conversando com Moisés, diz, lá o povo que você trouxe, está lá cometendo pecado. E o Senhor manda Moisés ao povo. Porém, Deus havia dito, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés, não, Senhor, não faça isso. O Senhor fez tanto milagre para trazer. Deixe-me descer lá. E ele foi. Moisés, quando chega, vê o comportamento do povo, que não era apenas adorando, não. O texto dá a entender que havia também toda uma luxúria, uma lascívia, uma promiscuidade muito grande. Moisés quebra as tábuas na frente de todo mundo. E ele pega aquele bezerro, derruba, destrói, esmiuça ele, vira pó, coloca na água, faz todo mundo beber. Na continuação do texto, Moisés chama e fala, vem aqui aqueles que seguem, que estão comigo. E foram os levitas. E Moisés diz, peguem a espada e matem
seus irmãos e irmãs, aqueles que cometeram pecado. O texto conta que cerca de 3.000 homens morreram naquela noite, ou naquele dia, naquele momento. Foi uma destruição muito grande. Em seguida, no capítulo 32, no verso 31 e 34, Deus chama de novo Moisés e os dois conversam novamente, quando Moisés novamente intercede pelo povo e Deus renova a instrução sobre o que tem que ser feito, como deve ser feito. Então o Senhor fala a Moisés para orientá-lo em como deveria ser feito daqui para frente. Em seguida, há um fato que foi registrado. O Senhor fala com Moisés em sua tenda. Depois desse sétimo momento, Moisés desceu, estava no meio do povo. Só que a tenda de Moisés não ficava no meio do povo, ficava um pouco separada. E ali Deus também descia com uma nuvem e conversava com Moisés. O povo via isso. Era a forma como o povo respeitava e esperava. E é nesta experiência, nesse momento, que Moisés pede a Deus a oportunidade de vê-lo. E Deus mostra a Moisés através de uma pedra. Ele fala: Moisés, aqui do lado tem uma pedra, uma penha, né? Com um buraco. Eu vou pôr a minha mão, eu vou passar, você vai me ver pelas costas, e assim mesmo a minha bondade, porque nenhum homem pode ver o meu rosto, senão morre. Então Moisés experimentou esta bênção. E aí, perante o Monte Sinai ainda, agora Moisés desce o monte, sobe o monte e desce mais uma oitava vez. Só que dessa vez Deus disse a Moisés: Moisés, traga para mim 2 tábuas de pedra, que eu vou reescrever o que foi feito. E Moisés leva as pedras e tem novas instruções e também sobre a importância da fidelidade e das celebrações. Por causa dessa intimidade com Deus, Moisés, quanto mais próximo de Deus e mais tempo Moisés ficava, o rosto dele resplandecia. E o texto conta de que quando o povo tinha que falar, Moisés tinha que usar o véu, porque senão ninguém conseguia chegar perto de Moisés. Eram os encontros que Deus tinha com Moisés, provavelmente na tenda. E aí, Moisés agora, entre o povo, não mais lá no Monte Sinai, mas ali na tenda, começa a dar as instruções iniciais para a conclusão do tabernáculo. Ele, nos capítulos 35 em diante, depois daquele encontro de 40 dias e 40 noites, depois desses encontros na tenda da revelação, Moisés ensina o povo a como fazer o tabernáculo, o que preparar. O povo está com o coração pronto, purificado, agora quer servir, e eles concluem a obra, fazendo o lugar aonde Deus iria ser representado, principalmente pela presença dos utensílios. Então, depois de tudo construído e feito, o tabernáculo é levantado, uma tenda aonde o povo levava, onde o povo de Israel levava no seu caminho. Veja aqui a imagem que mostra um pouco sobre isso. Isso é uma representação. Esse espaço aqui seria a tenda, e aqui uma maneira aberta, as cortinas que forravam, as colunas que sustentavam. Esse daqui é o candelabro, o menorá, aqui a mesa dos pães, né, a mesa da propiciação, este compridinho aqui, o incensário, e aqui dentro desta parte mais interna, a Arca da Aliança. Aqui você encontra as imagens destacando isso. E aqui, esses dois aqui, esse aqui é o altar do sacrifício, onde o animal era sacrificado, e essa aqui era a pia, aonde se lavava o sacerdote. E essa era a roupa oficial de um sacerdote, né, de um sumo sacerdote. Outra curiosidade é como as tendas eram dispostas, né, ficavam em volta do tabernáculo. Veja aí, ó, esse aqui. Isso aqui é chamado de o arraial, toda essa área. Ó. E aqui a área do tabernáculo com o tabernáculo em volta, na tenda,
a bacia de banho, de limpeza, a pia, e aqui o lugar do sacrifício. Os levitas ficavam aqui, ó, o tempo todo, atendendo o povo que chegava aqui para trazer as ofertas. Quando os sacerdotes faziam as ofertas, vinham aqui e se lavavam para continuar o seu ofício. E quando precisavam trocar o pão que estava nessa parte interna, que é igual aqui, né? O pão ficava aqui, eles trocavam os pães, acendiam as velas, o incensário, faziam as orações, essa parte aqui. E na parte interna, que é o sumo, que é o Santo dos Santos, nessa parte interna aí, só o sumo sacerdote, esse aqui no caso Arão, entrava aqui uma vez no ano. E aí, uma imagem representativa do povo de Deus, o arraial, durante o dia a coluna de nuvem e durante a noite a coluna de fogo, representando a presença de Deus entre o povo de Israel. Pois bem, essa é a nossa temática deste dia, falando exatamente sobre o povo de Israel no Egito, ou naquela época ainda hebreu, né? Aqui estava começando a constituir a ideia de povo de Israel. Ainda não estava na sua estrutura completa, mas ali estavam os primeiros passos. Lembre-se que no livro de Gênesis nós encontramos todos os filhos de Jacó, cada um deles com um nome. Estes que estão nesta tenda aí representada, que nem mostrei agora há pouco para você, eu vou passar para você mais uma vez para que você veja. Aqui, estes aqui representam as tribos de Israel. Veja, 3, 3, 3, 3. Eram 3 de cada lado. 3 vezes 4, 12. Então, e aqui as bandeiras que representavam cada uma das tribos ou dos clãs, né, que estavam ali representados. A única tribo que não tinha era a tribo de Levi, né, que a tribo de Levi não tinha propriedade, ela tinha o seu nome, mas ela não tinha terra. Nós vamos ver isso mais para frente, quando chegarmos no período do reinado ou do livro de Juízes. Ok? Então, este foi o livro do Êxodo, em uma rápida apanhado para que você possa ter uma noção inicial. Lembrando-se, nós estamos aqui no capítulo 40 do livro do Êxodo, perante o Monte Sinai, agora dando os primeiros passos para ir à terra de Canaã. Deus tirou o povo do Egito, trouxe-os até o Sinai, ali deu a instrução de fé, orientou como fazer a prática religiosa e agora eles vão caminhar em direção à terra prometida. É claro que ainda há um longo trajeto, você vai ver que 2 anos se passaram no período que posterior a isso e o povo está caminhando agora para chegar na Terra Prometida. Mas aí vão ter algumas surpresas e nesse momento nós vamos entrar no livro de Levíticos, que na verdade é o livro dos levitas ou daqueles que estão trabalhando com a lei, que é justamente para orientar o povo nos diversos detalhes. No livro de Levíticos, nós não vamos ver caminhada, nós vamos ver o quê? Deus orientando o povo sobre a prática da vida na presença dele, em todas as áreas, enquanto eles estão ali naquele período de Sinai indo para Canaã, ok? E depois tem o livro de Números e também Deuteronômio, mas aí vai ficar um pouco mais condensado para você entender esse pacote. Na verdade, o livro de Êxodo era um livro que está numa ideia histórica contando alguns fatos. O livro de Levíticos está dentro do livro do Êxodo. É um livro que foi escrito de instrução dentro da história. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Foi bom compartilhar com você. Dê um like aí no canal e também inscreva-se, tá?
a gente poder, assim que possível, tirar todas as dúvidas que você tem. Deus te abençoe, é bom vê-los de novo. Se Deus permitir, até o próximo encontro.